temos aí a cúpula do clima acontecendo essa semana em Belém, começou hoje, quinta-feira, né? E muita coisa já rolou. Tivemos o discurso de abertura da COP, foi feita pelo presidente Lula aí, falando várias coisas, né? Sobre o futuro do planeta Terra aí, e Contraditório. climático, né? E muitas Diga falas. não ao petróleo, exceto aqui próximo da Foz do Amazonas. O famoso faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Vocês aí faz, tá? Eu preciso desenvolver aí. Exatamente, cara. O que vocês estão achando aí do clima? Porque o clima foi quente também, né? Muitas críticas também ao Donald Trump. Os outros países aí que estavam, né? Fizeram discursos durante a abertura falando do Trump e tal. Isso já dita um pouco o clima que vai ser essa COP, né? Esse ano aqui no Brasil. Né? Tava 39 graus hoje. Será que é isso? No calor o cara fica mais nervoso? Mas Isso já comprova que sim. Eu acho que é muito. Porque o cara que tá no calor, aqui em Belém, que é um calor úmido, é diferente do calor do Nordeste, é um calor, mas o clima é mais seco. É um calor úmido, então a pessoa ela já sai irritada. Aí vem alguém falar uma besteira, a pessoa já ouve, já começa a esquentar o negócio. Realmente, pra virar uma briga, é isso aqui, assim, ó. Exatamente, cara. Porque, ó, o presidente lá da Colômbia, o Gustavo Petro, ele foi bem direto, falou que o senhor Trump está equivocado, né? Isso em relação a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Os Estados Unidos não mandou comitivas oficiais para a COP30, né, esse ano, pela primeira vez. Então, é quase um boicote oficial, né, do governo americano à COP30. E os Estados Unidos relacionado à meta climática, né? O governo Trump, desde que ele entrou, antes dele assumir, ele já estava fazendo promessas disso. E ele simplesmente cumpriu suas promessas. Ele fez. Todas as questões relacionadas a clima lá, eu acho que ele está passando por algo que a gente passou ali por 2019, sabe? Que tiraram o presidente do INPE. Algo similar está acontecendo lá também, né? Nos Estados Unidos tá tudo, né? Os caras não estão liberando verba, não tá sumindo dinheiro, então tá cortando o dinheiro de pesquisas internacionais e dentro do próprio território americano, mas isso tá interferindo em toda a cadeia, né? Mas o mundo não pode parar, independente das escolhas do Trump, né, o planeta ainda tá girando. E, infelizmente, isso aqui são metas que eles estão tentando cumprir, né? Todo país ali vai tentar fazer alguma coisa, mas ninguém quer tirar o pé do acelerador. É aí que tá o embate, é aí que vai ser essa luta inteira da COP30, né? Todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar. O próprio Lula começou o discurso dele com isso. Exatamente. Isso é muito importante da gente entender. O Lucas até falou assim, que começou com o discurso, e o Arthur pontuou muito bem. É um discurso contraditório, porque o que está sendo falado, ele não está casando ali, não está fazendo a junção correta com as práticas, né? De diversos países, o Brasil não está fora disso. A grande questão é o quanto dessa COP vai ser por demagogia, politicagem, fechamento de acordos com grandes empresários, e quanto realmente vai ter de medidas efetivas, né, para lidar com os efeitos das mudanças climáticas, sabe? Quando eu for lá ter a oportunidade, eu quero fazer essas perguntas para algumas pessoas, o máximo de pessoas que eu conseguir, para saber se de fato as pessoas estão com essa percepção de que a COP vai trazer algo de produtivo, sabe? As pessoas estão muito... porque as notícias que eu vejo nas outras mídias nacionais, até então, eu estava no aeroporto e zapeando lá o Instagram, e tudo que eu via era... preço da comida tá cara durante a COP. A hospedagem tá cara. Vamos botar o transatlântico que é movido a diesel. Isso que é a COP. As pessoas estão num discurso muito raso, sabe? Ofuscando uma pauta que é muito perigosa, sabe? Que é o grande objetivo da COP, é justamente essas medidas. Eu não vejo a grande mídia discutir essas medidas. É sempre criticando, fazendo, sei lá, bem entre aspas aqui, o ad hominem aqui com a cidade. Total. Cidade, sei lá. Dá para entender que a gente tem 4 pontos nessa COP, que é bom a gente pôr aqui, porque a gente vai ter vários dias discutindo e é bom as pessoas entenderem. Isso eu acho que é o que eu levantei assim demais, que eu estou observando. Mas tem muitas questões. Primeiro, eles querem zerar o desmatamento. Isso todo mundo está pedindo. Segundo, parar de usar petróleo. Terceiro, transição energética. E quarto, que é a questão que a gente pode pôr o quarto ou quinto, mas junto, que é reflorestamento e conservação, né? Então, o desmatamento, mas a questão é reflorestamento.
Só que, para fazer a transição energética, a gente precisa de terras raras. As terras raras são o quê? São minas, né? São exploração. E muitas vezes você tem que derrubar a floresta. Então, a gente não consegue determinar, de fato, que a gente, por exemplo, o Brasil vai zerar desmatamento até 2050 se a gente vai explorar terras raras para fazer a transição energética, para parar de usar petróleo. Então, tudo está interligado. Então, Uhum. essas 4 coisas, né? Elas vão estar, assim, bem uma colada com a outra. O único diferencial que a gente vai depender, independente do cenário de conservação de floresta ou não, porque vai ter floresta derrubada para explorar terras raras, é o reflorestamento, né? Com a questão de captura de carbono. Esse é o ponto principal que a gente tem que se apegar, ao meu ver, porque a galera não vai parar de explorar. Não vai ser isso do dia para a noite. A gente tem metas, mas metas só vão ser cumpridas se cada um diminuir. E enquanto isso, a gente precisa reflorestar, porque senão a gente não vai conseguir nem manter o 1,5 graus que a gente precisa para o planeta não terminar de esquentar o resto, né? Então a gente já sabe que esse 1,5 já atingiu. Só que muitos ainda dizem que a gente não consegue voltar atrás, mas a gente tem que pelo menos manter. E como vai manter? Reflorestando, porque a galera não vai parar. E aí essa é a discussão. Mas é É, difícil é a, chegar, é né? a restauração florestal, né? Principalmente de áreas já degradadas, né? Esse reflorestamento, né, Arthur? Mas Isso. Restauração ecológica, né? Tem vários termos que a gente pode estar utilizando. Então. até chegar nesse ponto mais técnico, a gente passa. É muito difícil chegar. Eu já tive conversas com contraditórios aí. E em algum momento nessa conversa vai entrar o fator político, sabe? E a partir desse momento, quando entra o fator político, a parte técnica sai da conversa, sabe? Não existe mais conversa técnica. É muito difícil conversar, por exemplo, com quem quer que o agro tem que acabar, porque isso está acabando, tem que acabar com essas empresas. A gente não consegue avançar porque a partir daí vira gritaria, sabe? Eu acho que a gente tem que chegar num modelo de consenso para depois a gente conseguir superar essa etapa. Sabe, quando a gente fala, pô, bora diminuir ali a produção, realmente reduzir ao máximo, até tender a zero, a produção de gado de forma extensiva, sabe? E colocar ali em confinamento, talvez seja melhor para a produção, não sei, não é da minha área de atuação, mas acredito que um caminho seja esse, para a gente diminuir essa demanda por novas áreas constante, sabe? E ficar esse monte de área em pousio que ninguém cuida, fica aquela área degradada ali, sabe? E fico sempre procurando novas áreas, novas áreas, novas áreas. E as queimadas acidentais só aumentam no Brasil todo. Tá? Acho que a gente precisa conversar de forma técnica para chegar nesse consenso do que fazer para isso de fato virar uma política de Estado, para depois a gente conseguir superar isso, sabe? De fato mudar a forma com que o Brasil está fazendo agronegócio, sabe? Exato. Parar de ficar só nesses chavões aí, de que tem que acabar com o agro ou que o agro alimenta o mundo, sabe? Sim. Não é bem por aí que o negócio São sempre funciona. dois extremos, né, cara? É bem isso que você tá falando, é sempre dois extremos. Né? A pessoa não se toca assim, que o agro alimenta o mundo, mas o agro alimenta principalmente o gado Pois do é. próprio agro, né? Com toda essa produção aí de commodities e tal, né? Hoje o Brasil já possui mais gado do que seres humanos e tal. Então a gente não é desse discurso de que tem que acabar o agro, não sei o que muita gente prega, mas o sentido do bom senso, né? É isso que a gente sempre fala aqui.